Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Connexus Talks. Nós estamos aqui com esse podcast para falar sobre sustentabilidade e ESG. Aqui a gente vai trazer conhecimento e falar na prática como a gente pode criar, essa gestão de ESG dentro das estratégias da empresa, gerando oportunidades que vão além do financeiro. Pois está tudo conectado, né? A economia, são as pessoas. E o planeta. Meu nome é Francine, eu sou co-founder da Connexus Earth e o meu papel é trazer o conhecimento sobre a integração das estratégias de ESG dentro dos negócios. E eu sou a Paula, também co-founder da Connexus Earth, e meu foco vai ser na parte de carbono, de fazer a contabilidade do carbono e o cálculo dessa emissão. Hoje nós estamos aqui com o João Valente. Bem-vindo, João. O João ele é doutor em administração, né, com foco em criptoativo. Ele tem mestrado, ele tem pós-graduação, ele é graduado também em contabilidade, administração e tem especialização em sustentabilidade ESG, mercado de capitais e derivativos. Ele hoje é diretor de ativos digitais na Ambipar, ele é docente há mais de 15 anos, então vem com bastante experiência nessa área. E hoje ele gerencia uma plataforma de compensação de carbono dentro do grupo Ambipar. Bem-vindo, João. Oi, João. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. Que bom. Eu vou um pouco, falar dessa apresentação do João, porque o João se tornou também um amigo, a gente começou a discutir sobre a questão do carbono e começou a dar várias dicas, e eu sempre, quando falo do João, eu gosto muito de trazer essa visão do João da academia, porque o João traz essa forma, educativa de explicar um assunto que é um pouco ainda difícil das pessoas entenderem, E eu acho que para fazer essa introdução, eu acho que o João tem um jeito muito simples, esse linguajar comum de explicar. Eu queria que o João explicasse o que é o carbono, o que é o excesso, de emissão de carbono e o problema, que a gente está causando, que traz o problema do efeito estufa. Tudo bem, eu fico bastante honrado com essa introdução. Ela é bem mesmo marcante sobre a nossa experiência, sobre o nosso ponto de vista. Fico até, às vezes, envergonhado por conta disso, Vocês, à medida que a gente vai conversando, vocês vão me guiando, para a gente poder falar um pouco mais sobre o aquecimento global e falar um pouco mais sobre o carbono, que às vezes eu vou me empolgando e vou me aprofundando muito nos assuntos, então vocês vão me guiando para a gente poder deixar o assunto bem leve, Muito bem. Veja, falando do princípio, sobre o carbono, imagina que tudo que a gente faz e tudo que a gente escolhe, ele emite carbono. Quando a gente respira, quando a gente utiliza um combustível dentro do nosso carro, quando a gente escolhe um prato de almoço, de refeição, que seja, então tudo isso emite, carbono. E o nosso planeta ele tem a capacidade de fazer o equilíbrio sobre o sequestro de carbono da atmosfera, e as nossas emissões. O problema é que ao longo desses últimos anos, desde quando a gente começou a discutir o aquecimento global, lá no protocolo de Kyoto, enfim, lá em 97, ou até antes que a gente falava sobre aquecimento global, a gente estava discutindo, na verdade, o desequilíbrio desses pontos, O quanto que o planeta ele tem a capacidade de sequestrar o carbono da atmosfera, que é o termo científico, para poder capturar esse carbono, e o quanto que nós, como pessoas, as empresas, as indústrias, os serviços, os comércios, eles emitem de carbono. Então, nós estamos discutindo o desequilíbrio, desse ponto de vista. Então, quando a gente fala em aquecimento global, a gente já está falando um pedaço sobre a regeneração do nosso planeta, porque a preservação, a gente, apesar de falar ainda, mas a gente já está falando em regeneração, isso quer dizer que a preservação ela já não está mais adiantando, Então a gente começa a enxergar outras pontes para poder tentar manter o planeta da forma com que a gente conhece.
biomas, fauna, flora, manancial, micro-organismos, né, biodiversidades, água, né, então plantações, então a nossa comida, a forma com que a gente vive, a forma com que a gente conhece o nosso planeta, então ela entra em equilíbrio quando a gente tem um sequestro de carbono no mesmo tanto que as emissões de carbono. A gente está falando de um exatamente. balanço, então a gente tem essa diferença. Exatamente. Então a gente está falando de um balanceamento, de um equilíbrio mesmo, como a gente conhece. Né? Então, quando a gente fala em problemas sobre o aquecimento global, nós estamos falando de problemas dos desequilíbrios. Então, apesar de a gente ter fontes emissoras de carbono muito mais fortes, muito mais gritantes e muito mais fáceis de você enxergar, se a gente não tiver um engajamento de todos, e eu estou falando todos, tanto pessoas, quanto pequenas empresas, quanto comércio, serviços, até as grandes indústrias, a forma com que a gente enxerga a comida, a forma com que a gente enxerga a energia, né? Então, enquanto a gente não tiver um engajamento de todos os players, de todas as pessoas, não vai adiantar um estar cuidando e o outro não, porque nós estamos falando de um desafio global, né? Não existe o meu ar e o seu ar aí. É por isso que os governos de todos os países estão muito preocupados com isso, né? Então todos, a cada ano eles se juntam para poder ver o que vai poder ser feito para poder a gente conseguir chegar no consenso que a gente vai e precisa diminuir, não tem muita opção agora, né? Então a gente está running out of time, né? O que a gente fala, né? Eu acho que o tempo tá passando rápido e a gente está que é importante o João trazer essa questão do excesso, né? Por que a gente agora, né, tá criando essas políticas, né, para redução? O que é esse excesso e o que esse excesso está causando no nosso ambiente, né? Eu acho que podia trazer, que tá ligado não só com o planeta, mas com o social também, né? Porque acho que as pessoas esquecem de ver que isso tá tudo integrado, né? Nós estamos falando de elo mesmo, né? É uma cadeia, né, de eventos, né, de movimentos, né? Os governos, como a Paula trouxe, né, é muito bem colocado, os governos eles têm se movimentado sobre a ótica de criar normas para poder ter não só os benefícios, mas também, né, não só os bônus, mas também os ônus para quem não cumpre. Para quem não cumpre. Então, o papel do governo, o papel estatal, né, o papel da União é tentar direcionar esse mercado, não o mercado de crédito de carbono em si, mas o mercado de emissões, para que o controle ele seja feito realmente de uma forma muito mais, não rígida, mas muito mais mensurável. Essa é a palavra, né, boa para poder utilizar. Então, os governos têm se movimentado. A gente tem casos de países da Europa que já têm o mercado regulado, já têm as suas leis, as suas normas, os seus incentivos fiscais, as suas punições para quem não está na jornada da sustentabilidade, né? Não só sobre o carbono, mas sobre as emissões de carbono, mas a sustentabilidade como um todo. Né? A gente tem a Austrália, né, que está licenciando, que está regulamentando o seu mercado, o Brasil que já começou a esboçar, né, o seu mercado de créditos de carbono para poder ofertar dentro dos mercados regulados, e existe uma pressão global para os mercados que não são mercados regulados, que é chamado mercados voluntários. Né? Então você tem uma pressão de duas formas nos mercados voluntários, ou a pressão da matriz que está nos mercados regulados, que exigem, ou mesmo uma pressão global social que faz com que as empresas que não cumprem, elas sejam penalizadas comercialmente, não por lei. Não, mas comercialmente. O cliente, né, deixa de comprar com aquele. E o cliente deixa e ele começa a perder espaço no mercado para aqueles que já vêm com essa visão, né, que nós fizemos parte desse ecossistema e esse ecossistema está interligado dentro da empresa, né, o planeta e as pessoas, né.
Eu acho que a gente consegue ficar totalmente. um bom tempo só falando dessa parte, Só dessa né? parte, Mas vamos tentar voltar verdade. aqui para as perguntinhas que a gente quer trazer algo mais básico, né? linguajar mais simples. comum, é. Até para como esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo, né? Então a gente quer trazer esse linguajar do carbono de uma maneira jeito mais mais simples. Depois eu acho que a simples. gente pode ter um bate-papo só dessa parte de regulamentação. Trazer o João de novo no novamente para podcast poder pra falar essa sobre parte. isso. É. Eu gostaria também de mencionar aqui que eu e a Fran estamos na Austrália, né? Em Gold verdade, Coast. importante falar. E o João está no Brasil, Tá no Brasil, em São São Paulo. Paulo. Então, E a gente tá com diferenças graças à tecnologia, né? de horas, né? Mas ainda um horário que o João ainda está acordado e falando de dois mundos que de alguma forma se encontram dentro dessa percepção onde não existe o meu planeta, o teu planeta, ele é de todo Exato, mundo de e a gente está discutindo um tá- assunto que tá é tudo geral, ligado. né? Da humanidade, né? Então, Pois é. Para quem tem uma filhinha de 2 anos, dormir é um privilégio. Então é muito alta a chance de você me pegar acordado em qualquer momento, de qualquer episódio. Eu entendo bem. Mas graças a Deus eu já passei por essa fase. As crianças já estão maiores. Mas vamos lá. A segunda perguntinha que a gente teria para você é o seguinte, é para falar sobre a diferença entre o carbon neutral, né, que a gente tanto ouve falar, e o net zero, né? A gente sabe que houve o agreement em Paris, né, onde eles querem alcançar o net zero até 2050. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. E também a questão das empresas que usam essas palavras no marketing delas, ou no produto, no serviço. Eu sou carbon neutral. Ou eu sou sustentável. Eu sou sustentável. Ou eu sou climate positive. Isso, tem várias palavras que são usadas e que a gente chama de greenwashing, né? né? Que é aquela visão que é uma mentira, né? Bem contada para Porque eles sabem que isso atrai cliente, né? Um selinho que verde, vende mais, alguma coisa então... que induz o cliente a comprar, mas, né? Mas se você puder começar, então, diferenciando Pois é. o que é esse carbon neutral e o que é esse net zero que tanto falam, né? Existem várias nomenclaturas, né? Sim, Várias formas, né? Mas basicamente, assim, quando você fala que você é carbono neutro, isso quer dizer que pelas suas próprias operações, você consegue neutralizar as emissões de carbono, né? Ainda não foi comprovado cientificamente, né, nem na prática, nem na academia, que existem companhias que sejam auditadas de terceira parte, né, com certificações internacionais, etc., que elas sejam carbono neutro pelas suas operações, né? Porque a circularidade das emissões de carbono ela é tão dinâmica que você ser carbono neutro se torna quase que uma utopia. Porque você sempre vai estar emitindo, né? E você sempre vai ter uma forma nova ou algo novo para poder evoluir. Né? Então, quando você fala em ser carbono neutro, só por falar, né, se torna realmente uma falácia e uma informação que pode não ser verdadeira, porque a comprovação disso ela vai estar em foco. Mas veja bem, assim, ser carbono neutro, por conceito da palavra, você tem que ser zero emissão pela sua operação. Sim. Eu tenho uma área de preservação, eu tenho uma área de monitoramento, eu tenho um manancial. Não, isso não faz parte do carbono neutro. Dá um exemplo, João, pra fazer... gente. Dá um exemplo prático, assim, uma empresa coloca painéis assim, solares... Você tem uma... Não. Você coloca painéis solares, ele faz parte da redução das suas emissões, sim. Mas eu tenho um monitoramento ou eu tenho um projeto de sequestro de carbono florestal em algum lugar do planeta. Esse não é o core da empresa. Entendi. Então ele vai entrar em compensação de carbono e não em redução de emissões. Exato. Entendeu? Então assim, ser carbono neutro, ele é zero emissão de carbono pelas suas operações. Ok. Entendi. Qualquer coisa que você faça para poder agregar é compensação de carbono.
Entendi. Então, hoje em dia é muito difícil. É por isso que a por isso que ele falou no início, não tem Não tem. ainda. Ninguém conseguiu ser comprovado E essa outra label, né, que as pessoas usam, Carbon Zero, né? Eu sou Net Zero, né? O que isso significa? Assim, Carbon Zero, até na academia, né, ou assim, pelo conceito da palavra, até pode ser verdade como esse exemplo que eu dei, né? Então, assim, ó, eu sou carbono zero, mas não net zero, mas não carbono neutro. Eu não sou Sim. carbono neutro. Eu sou carbono zero porque eu faço as minhas compensações. Exatamente, que eu zerei, Então, tudo aquilo que eu tenho- emiti, eu zerei, né? Eu compensei. Tá. Isso, eu zerei de algum jeito. Ou por eu ter projetos que geram crédito de carbono, como alteração de fonte energética, agricultura ou floresta, seja ele REDD+, por preservação ou plantio mesmo de florestas, que seja, né? Ou porque eu adquiro crédito de carbono no mercado. Entendi. Né? Então, eu posso ser carbono zero pelas compensações, mas eu ser carbono neutro é outra discussão. Entendi. Entende? Eu sei que são nuances muito pequenas, mas que fazem total sentido quando a gente defende conceitualmente o que é uma coisa e o que é outra, justamente que é para não virar greenwashing à torta direita, né? Outra forma de greenwashing, né, já que a gente falou nesse exemplo, é eu fazer as compensações através de crédito de carbono de todas as minhas emissões, tendo possibilidade de reduzir. Então eu tenho lá uma operação, seja ela industrial, de serviço, comércio, seja ela qual for, eu tenho a possibilidade de investir em tecnologia, ou investir em projetos, ou investir em alguma coisa para poder reduzir as emissões. Mas em vez disso, eu vou lá e eu faço offset. Entendi. Entendeu? Então, quando faz o offset, quando você adquire o crédito de carbono no mercado para poder fazer os offsets, e você tendo essa possibilidade, você está também cometendo greenwashing. Né? Então veja que é muito mais uma questão ética. Né? Não estou falando que adquirir crédito de carbono é errado de jeito nenhum. Porque essa parcela que não dá para reduzir, você compensa com crédito de carbono. Mas, por exemplo, né, uma indústria logística, uma indústria aérea, né, uma companhia aérea. Sim. Uma das formas de reduzir seria colocar o avião na banguela quando está descendo. Não existe. Não existe, é impossível. Entendo. Ela não tem o que fazer para reduzir, né? Tipo assim, ela não tem que investir, tirando, mudando tem que investir o fio, né? Ele tem algumas coisas para poder reduzir, mas ela não tem como ela ser zero emissão. Eu acho que uma coisa legal que é importante trazer esse fio aí, já que o João está falando, que a gente está trazendo a empresa, né? Às vezes ela não começa políticas internas para tentar reduzir. Eu acho que o que está acontecendo muito é um mindset assim, eu posso comprar carbono, né? Eu compro um carbono e eu digo que eu sou net zero, mas eu não trabalho com políticas internas de redução, ou seja, de integrar o ESG, né, para o Environmental, Social Governance, para primeiro iniciar uma educação, mudar, né, todo um processo, né, de gestão que vem de uma mentalidade, né, antiga para uma mentalidade nova de repensar, que hoje a empresa ela tem que pensar junto com o planeta e para a sociedade o que ela gera. Eu acho que tu podia trazer, João, esses insights aí do que tu vê de como, né, isso tem que ser introduzido dentro de uma cultura empresarial. Perceba que assim, a sustentabilidade ou os pilares ESG, eles são uma jornada. Então, uma vez que você entra dentro dessa jornada, você não sai nunca mais. Não sai mais, então, desenvolver os pilares ESG é para sempre. Você vai desenvolver a parte ambiental por conta das ODS, você vai desenvolver a parte social também por conta das ODS, né? A parte de governança é a parte ética do negócio, é a parte de transparência, a parte da rastreabilidade, a parte da confiabilidade, a parte da credibilidade, que está refletida no seu produto final. Com certeza. Né? Então, todo esse processo, ele é um monitoramento, ele é uma jornada. Então,
você investe, tudo bem, nós estamos falando de aquecimento global. Não, tudo bem, é um ponto a se olhar, né? Mas você tem não só o aquecimento global sobre o environmental, Você sobre tem o o ambiental. slavery, né? Você tem as pessoas morrendo de fome, tem tem vários outros problemas Tem sociais. os problemas de lixo, tem os problemas de Sim. desenvolver práticas, né, mais environmentally friendly. Acho que tu podia trazer exemplos pra gente, João, de casos assim que tu enxerga como uma empresa começa a introduzir pequenas, né, mudanças, porque eu acho que a gente tem que falar daqui do 1% também, de trazer a pequena mudança, porque eu acho que o que acontece é que as empresas se assustam, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso, mas a gente tem que trazer, como é que começa, né? Porque eu acho que isso é uma prática que inicia de uma mudança de conceito, e como tu enxerga isso? Assim, a gente não consegue medir a mudança se ela não for inicialmente mensurada, né? Então, eu acho que o primeiro passo é enxergar o que está acontecendo na sua empresa, né? Exatamente. Fazer um relatório de sustentabilidade, fazer um inventário de emissões De de carbono. gases do efeito estufa. Que é o cálculo, né, Então, do assim, carbono. assim, eu acho que o primeiro passo é se conhecer, né? Aí Saber onde depois você vai está, para as ações onde você sociais. está no momento, né? Se você não consegue ver onde Exato. se você não tem informação, né, do que está acontecendo hoje na sua empresa, do que você tem feito, o que é que tem emitido, o que é que não tem emitido, você não tem como traçar nenhum plano, né? Então, uma jornada de 500 quilômetros começa com 1 metro. Primeiro passo. Exatamente. É isso. Né? É Então percebe que assim, eu acho, né? Eu acredito que o primeiro passo é se conhecer. O que você faz? Né? O seu relatório de sustentabilidade, ele não tem só as emissões, ele também tem o seu inventário de emissões dos gases do efeito estufa. Só que lá tem o que você usa de energia, como é que você trabalha os resíduos do seu escritório, Como os você seus tem funcionários estão reciclado. indo para o trabalho, né? Tudo isso. Isso, Vários como é fatores. que você utiliza, arquivo, né? Vai muito mais além disso. Se você incentiva algum projeto social, se você faz alguma doação, se você, né, como é que você comunica isso para a sua cadeia de fornecedores e para a sua cadeia de distribuição, né? A cadeia de fornecedores, o supply chain, todo por trás, também a sua tá cadeia de envolvido, distribuição, né? Forte. é tudo que tem na frente, né? Então, como é que você faz? Então, eu acho que o primeiro passo é enxergar isso, relatório de sustentabilidade. Né? Aí depois você consegue traçar metas, seja elas pequenas, ou seja grandes, ou seja imensas, ou seja como for. Aí você consegue estabelecer metas. Eu acho que você consegue, depois que você faz essa análise inicial, né, você consegue verificar o que realmente é mais importante para você no momento, né? Você consegue identificar o que realmente tem mais, que é a tal da materialidade. Materialidade em português. Isso. Então, você consegue verificar justamente isso para poder você fazer as suas estratégias, né? Você traçar o seu caminho, Exato. né? E eu acho que esse grau de importância vai também dessa integração, né? Porque o que eu discuto muito, assim, quando a gente trabalha, né, e fala para as empresas não adianta você ser legal em relação ao lixo se você não está pensando em ter um trabalho, né, interno, social, ou auxiliar a comunidade, os stakeholders em volta da sua empresa. Então, é meio que uma conexão mesmo de valores, né, que torna essa nova forma de enxergar que a empresa tem esse papel nesse novo mundo, né? Sim. E eu acho que as regulamentações e tudo que está vindo, ela de alguma forma ela vem para dizer, se você não mudar, a lei vai fazer você mudar. Então, eu acho que é uma... É isso, é uma política de win-win, né? Eu acredito. Mas assim, pensando pelo ponto de vista do negócio, né, os empresários, os executivos, sejam eles pequenos, médios, grandes, eles têm vários outros desafios na mesa deles. Sim, com certeza. Sim. Não é só isso. Né? Eles têm fluxo de caixa, eles têm que pagar as contas, resultados, né? Eles têm produtos, tem inovação, tem que se preocupar com tudo isso, mas também se preocupar com a sustentabilidade. Então, não é mais... A gente chegou num ponto, como eu falei
né, um pouco lá no começo sobre a regeneração, não é mais um ponto que a gente pode escolher se eu quero. Exato, para deixar para É um depois, ponto né? de quando eu vou entrar. Se eu vou entrar Exatamente. agora ou se eu vou entrar daqui a alguns meses. Acho que essa é a importância de enxergar a sustentabilidade como uma estratégia, né, de valor financeiro e empresarial, e não mais como se der, né, a gente vai criar esse tipo de projeto. É algo assim, não, esse projeto vai ser implementado, como é que nós vamos criar estratégias? As pessoas vão começar a olhar como uma prioridade já, né? Não é mais algo para daqui a alguns 2, 3, 5 anos. Agora é prioridade. Veja que assim, ó, isso é tão prioridade que a Bolsa de Valores aqui do Brasil já criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é o índice. A Bolsa de Nova York também já tem a sua equivalência, a Bolsa da Europa também já tem a sua equivalência. Então, quer dizer que as empresas que estão lá, elas já têm que se preocupar sobre o ponto de vista desse Índice de Sustentabilidade Empresarial. Então, estamos falando de big companies que estão na bolsa, tudo bem, só que isso se reflete em todo o supply chain. Então, os prestadores de serviço que não estão listados na bolsa e que prestam serviço para as empresas que estão listadas na bolsa já estão começando a ser exigidos esses dominó, esses compromissos. Então, vai chegar até o primeiro step do supply. Com certeza. Não Por isso que tem que se preocupar nessa, né? Não é só na empresa, mas sim de quem você está comprando, quem está lhe entregando, e se essa pessoa também é uma empresa que está se preocupando com esses fatores dos pilares, né, do ESG, né? Eu acho que essa porque esses pequenos, né, o supply chain, ele vai afetar a emissão do grande. Então, óbvio que o grande vai querer só lidar com aqueles que estão emitindo menos. Eles vão querer verificar quanto que os fornecedores dele estão emitindo. Certeza. Porque não adianta nada ele como grande, tentar reduzir as emissões dele, da produção dele, mas se ele usa um supplier, um cara para fazer o delivery, né, para fazer a entrega do meu produto, que está emitindo um monte de carbono, entendeu? Então não vai adiantar. Então, para eles vão ter esse poder de escolha, de escolher com quem ele vai querer lidar, né, daqui para frente. A gente fala que é must agora, né? Deve, não é mais a should, né? E a outra coisa é que esse cara, esse teu cliente, né, que tu tá comprando, ele é legal, né, pros funcionários, ele tem trabalho escravo, ele tem crianças que estão ainda, né, costurando roupas. Então, esses pequenos detalhes, eu acho que é esse olhar agora que a gente tem que enxergar amplo, né, desse mundo da sustentabilidade, né? Então, eu acho que é importante tocar nisso. Vamos voltar aqui para as perguntas, né? Acho que a gente já começou a sair. Com o João, vamos lá. Tá, aí vamos fazer de conta que a pessoa, né, já descobriu, né, ela já fez o cálculo dela, ela já começou a criar projetos, né, para poder diminuir essa emissão, mas ela chegou no ponto que ela não tem mais, às vezes, como diminuir, ou naquele momento ela não tem mais como reduzir aquela emissão. Então, aí vem a questão de você comprar o tal do offset de carbono, né? Então, se você puder falar um pouquinho do que é esse offset de carbono, como você compra esse offset e se esses offsets estão linkados a algum projeto e como você escolhe esse melhor projeto para você estar comprando esse carbono, né? Porque a gente tem que pensar que esse projeto não está só reflorestando, plantando árvore, mas ela também está preocupada com as pessoas, ela está preocupada com a comunidade em volta. Então, que é o ESG como um todo, né? Está preocupado com os 3 pilares. Sim. E eu acho, João, só trazendo um complemento à pergunta da Paula, explica também como é essa capturação de carbono, porque as pessoas ficam, mas como assim capturar projeto, vou comprar? Por que faz esse offset? Por que tem esse offset, né? É, isso aí. Por que ele existe? Assim, existem várias fontes para poder se obter o crédito de carbono, né? Aí a gente discutiria credibilidade de projeto, credibilidade de certificação, credibilidade e confiabilidade se aquele projeto está realmente entregando ou não. E para isso existem as certificadoras internacionais, as líderes do mercado, tem certificadoras aí com mais de 70% do mercado voluntário, tem outras que tem mais 10, mais 15, enfim, mas são as mensurações, as auditorias, né, sobre as mensurações mais firmes que existem no mercado,
que realmente comprovam que aquele crédito de carbono existe de fato. Ele tirou, ele sequestrou o CO2 equivalente da atmosfera, ele tirou, né, ele contribuiu para a mitigação do risco da mudança climática. Então, por conta disso, ele recebe um título que chama, né, tipo, como se fosse um bond, né, que chama crédito de carbono. Ok. Né? Então, são formas com que o projeto de preservação, a gente já fala um pouco mais sobre quais as fontes de crédito de carbono. Isso seria interessante. Mas é uma forma de você conseguir mensurar que aquele crédito de carbono, ele sequestrou uma tonelada, né? Porque os créditos de carbono são vistos no mercado e são negociados geralmente por tonelada, né? E aí, por essa tonelada de crédito de carbono, essa tonelada de carbono sequestrado da atmosfera, ele geraria um incentivo monetário para poder manter esse projeto funcionando. Então, o ciclo do carbono, o ciclo do crédito de carbono como título, como bond mesmo, tipo Treasury Bond, mas como bond, como Carbon Bond, por exemplo, ele funciona desta maneira, né? Então, você tem fontes de crédito de carbono de florestas em pé, por exemplo, né? Então, existe uma forte pressão para poder suprimir uma floresta e ela se tornar pasto, se tornar plantação, se tornar qualquer outra coisa. Sim. Qual que é o incentivo que aquele dono daquela propriedade permanece com a floresta em pé? Ao invés de Né? vender. Gerar crédito de carbono, fazer a manutenção, fazer a manutenção lá de biomas, fauna, flora, como a gente já falou, micro-organismos, diversidade, biodiversidade, etc., né? Para poder manter aquela floresta. Em compensação, ele recebe esse crédito, um incentivo monetário que é o crédito de carbono. E como é que ele vende ele esse vende crédito? o crédito de carbono no mercado. Como é que ele vende? Aí tem várias formas. Tá. Aí tem várias formas. Você vende o crédito de carbono através de brokers que existem ao redor do mundo, né, que já são brokers que compram crédito de carbono e revendem para as companhias que utilizam isso. Né? Você tem plataformas de marketplace, dependendo da origem do crédito de carbono. Você tem um due diligence que já acontece, né? Você tem os intermediários mesmo, os traders que fazem essas compensações e vão atrás dos projetos como uma forma mesmo de mercadologia, né? Você tem as plataformas como a nossa da Ambipar, que fazem essa segregação e essa distribuição do crédito de carbono, esse fracionamento do crédito de carbono. Então, você tem várias formas desse mercado. Ok. Né? Outras fontes de crédito de carbono que existem. Uma substituição de fonte de energia, por exemplo, ela também te gera crédito de carbono. Então, imagina que você tem lá uma fonte de carvão ou de combustível fóssil, por exemplo. Sim. Né? Se você altera essa sua fonte de energia para uma hidrelétrica, você tem um crédito de carbono. A hidrelétrica, ela tem um crédito de carbono como incentivo para poder vender a energia hidrelétrica mais barata, para poder compensar o custo do combustível alternativo, tipo, né, o fóssil ou o carvão. E como é que a gente sabe que a gente está comprando de uma fonte segura esse crédito de carbono? Aí é com a certificação. Né? Então, se você tem crédito de carbono com certificação, a Verra, por exemplo, é uma certificadora líder mundial. Internacional. Tá. Então, se você tem, então a Verra, quando ela te dá a certificação do projeto de geração de crédito de carbono, ela te dá um serial number. Esse serial number, ele muda. Cada serial number, ele equivale a uma tonelada. E você consegue track esse serial number? Você consegue track, né? Track se tu tiver o blockchain conectado, né? Não, na verdade, o serial number do crédito de carbono, ele existe independente do blockchain. Ok. Não, o serial number sim.
Isso, você Tá. pode usar o blockchain como um O aliado aliado, né? Uma para poder ferramenta fazer aliada. esse tracking sobre a compensação também, Isso. né? Que não é um crédito de carbono que eu vendi 2 vezes, que eu Esse que é compensei 2 Sim, vezes. a gente até comenta, né? Eu acho que o João uma vez até falou, porque senão a pessoa planta uma samambaia em casa e tá dizendo que tá capturando carbono, né? E aí como é que a gente vai ver que é verídico que ela tá capturando e que quanto é e que ela tá me Isso. vendendo e se ela não vai me vender 10 vezes a mesma samambaia que tá capturando Exato, carbono, né? tem isso, né, também, né? Exato. Com certeza. Então, o blockchain ele se torna um aliado para poder enxergar a compensação e evitar o double spending, que também é uma forma de greenwashing. João, acho que é importante também outros projetos que eu tenho ouvido falar, e até tu corrige se sobre o Blue Carbon, né, que é o carbono que vem dos mangues, eu já ouvi falar, Manguezais. e também do oceano, né, que tem também a capturação. Então, Quem captura, né, o plástico. o que tu podia falar mais pra gente assim desses tipos de projetos? Assim, todos eles ainda estão em pesquisas para poder enxergar o que eles beneficiam, né? O que eles dão, da mesma forma que a gente precisa encontrar materialidade do Isso. ponto de vista das emissões, a gente precisa provar adicionalidade sobre o ponto de vista do sequestro de carbono. Sim, Né? certeza. Então, ainda está em pesquisa para saber o quanto que a preservação e a proteção, o monitoramento de manguezais, quanto isso vai eles, valer em carbono, né? exato, Em tonelada. eles beneficiam na adicionalidade. O quanto que a gente consegue mensurar sobre o recolhimento de resíduos do oceano, ou a proteção do oceano, ou o quanto que a alga faz de sequestro, né? Tudo isso ele está dentro do Blue Carbon como pesquisa. E Né? O outra hidrogênio coisa, como João, fonte que eu lembrei como outro combustível. para falar, que eu gosto muito que tu explica também de um jeito muito simples, é o que é a aposentadoria, né? Que é o retirement do carbono, né? O que é aposentar o carbono? Explica para as pessoas assim, entender. Aposentar o carbono é você tirar ele de circulação. Né? Uma vez que esse carbono foi aposentado, quem aposenta o carbono é a certificadora que deu a origem do crédito de carbono. E uma vez que esse serial number, que esse chassi, ele foi aposentado, ele nunca mais pode ser comercializado. Ok. Né? Então é como se você tivesse realmente utilizado. Então quando você fala que você fez a compensação do carbono, você realmente deu um recurso monetário e esse crédito de carbono deixou de circular no mercado, ele deixou de ser válido como um crédito de carbono ativo. Ele foi utilizado para poder fazer a compensação daquele inventário, daquela mensuração, daquele X. Né? Então, o retirement, ele acontece para você poder controlar o quanto que de crédito de carbono foi utilizado para poder fazer as compensações. E eu acho que só para a gente, né, ir para a próxima pergunta, só um detalhezinho que eu acho que é importante tu falar da integração dos pilares nos projetos, né? Porque sempre quando eu converso sobre projeto, eu comento, quando eu avalio um projeto e eu vejo se realmente o projeto vale a pena comprar para um offset, eu sempre digo, ele está linkado, né, com os SDGs, né, que é os ODS, né, ele está linkado com a comunidade ao redor, que está construindo uma escola, que é o impacto daquele projeto, que aquela criança está indo para a escola e isso vai fazer ela ir para uma universidade, toda aquela questão de medir o impacto de um projeto, se isso envolve o carbono, porque fica aquela discussão, eu quero comprar o carbono, só que as pessoas não estão enxergando que é muito mais amplo que um carbono quando, né, escolhe um projeto. Então tem que analisar muito bem esses detalhes, né? Então eu queria ouvir um pouco da tua percepção sobre isso. Veja assim, o foco é aquecimento global, o foco é mitigação dos riscos do aquecimento global, né? É a compensação dos gases do efeito estufa emitidos. Esse é o foco. Tá? Porém, existem alguns projetos de geração de crédito de carbono que, para poder potencializar a sua importância, ele também investe em subsistemas
ou certificações complementares. E quem Perfeito. fala que isso acontece é a própria certificadora. Ok. Então a certificadora fala assim, olha, esse projeto aqui ele preserva a floresta. Além E disso, ele também faz tem um outras coisas. certificado adicional, isso, tem certificados adicionais que ajudam na subsistência, fauna, flora, biodiversidade, proteção de manancial, proteção agrícola, proteção de micro-organismo, proteção, enfim, né? Então tem as certificações adicionais. Tudo isso ele está na auditoria do projeto. Então, Ok, uma vez entendi. naquele serial number, no serial number, que é o chassi do crédito de carbono, quando você vai consultar isso lá na plataforma da certificadora, você vai ter todo o histórico, você vai ter todas as auditorias, todos os relatórios públicos, tudo que ele oferece de complemento de certificação, o que ele dá no S, né? Só por você ter esses documentos, você já tem um pé forte no G da governança, na transparência. Verdade, Né? verdade. Por você gerar o crédito de carbono, você já tem um pé no environment, né? Que nós estamos cuidando de uma das ODS. Sim, da conexão dos fatores, né? Exato. O fator S do social é que está a cargo de cada projeto realmente investir ou reinvestir em cada ponto. É verdade. Acho que, Paula, a gente podia, né, Você tem mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta mais pro fim, mas, Tá. mas eu acho que a gente trazer das empresas, né, que eu acho que a gente traz mais para esse mundo. Sim, eu acho que agora, porque a gente também está falando com pequenos empresários, small business, que a gente chama aqui na Austrália, né, a gente gostaria de saber de você, se você tem uma dica para eles, né, para esses pequenos empresários que estão ainda meio perdidos, que não têm noção nenhuma no momento do que está acontecendo e como reduzir o carbono. O que seria o primeiro passo, né? A gente já falou do que o primeiro passo é medir e tudo mais, mas tem alguma dica que você pode passar para poder esse empresário reduzir um pouco do carbono dele? Pois tem algumas coisas que são básicas na jornada da sustentabilidade. Então, o primeiro passo é você se conhecer mesmo, é você medir, né? Sem a medição, você não sabe para onde você vai, né? Tem uma frase da Alice no País das Maravilhas, que ela está perdida, né? Pergunta assim pro gato, esse caminho aqui leva para onde? Aí o gato fala para ela, para onde você quer ir? Ela falou assim, eu não sei, então o que adianta saber para onde vai esse caminho? Né? Alguma coisa mais ou menos assim, parafraseando, né? Então, gostei, vou usar esse, gostei disso. Então assim, primeiro é você medir para você saber onde você está, né? Depois é você traçar onde você quer chegar, e aí os caminhos podem demorar, pode ser pacto ou pode ser compromisso até 2030, até 2050, isso vai depender da sua performance, do quanto você está engajado sobre essa vertente, né? Mas já existem aí algumas frentes que são básicas, né? Quando a gente fala em energia, por exemplo, substituição de fonte de energia, ela tem um impacto na sustentabilidade gigante. Exato. Né? Então, se você tem espaço para poder fazer uma instalação solar, comprar energia de fontes alternativas, fontes renováveis, eólica, hidrelétrica, né? As usinas, isso, não estou falando mal das fontes de energia, eu estou falando que existem outras formas de utilizar a energia. Sim, sim. Né? Entenda. Então essa vertente da sustentabilidade, você optar por formas mais sustentáveis de viver, né? De ser, de agir, né? A própria reciclagem dos resíduos, a própria separação dos resíduos. Isso assim, a soma de todos é muito maior do que o resultado individual. Exatamente. É o poder do 1%, né, que eu falo. E eu acho que é importante trazer a questão de como a gente mudando, educando, né, é uma diferente percepção. Então, a gente vai ter que precisar mudar o mindset das pessoas, o mindset, né? que tem que ser mudado, né? Então a gente entende isso, não é tão simples, mas existe maneira de começar. É um paradigma, né? Isso. E o que eu trago muito dessa questão... Assim, pode falar, João, vai lá. Mas veja assim, quando a gente fala em alteração, em fontes de energia renováveis, a gente entende
que hoje no mundo moderno, a energia, a gente não vive sem energia. Sim. Sim, a gente não Né? consegue. Então, assim, por que que é melhor? Então, por que que é melhor por que que o primeiro passo é você medir? Sim. Porque é para você ver o quanto que você é dependente daquele tipo de ação. E se existe Né? maneiras Então, de puxa você vida, tentar a energia reduzir um pouco. exato. Então, assim, ó, não, a energia ela é essencial para a vida. Então, não tem. É igual a companhia aérea. Lembra do exemplo da companhia aérea? É igual a Isso. companhia aérea. Não tem como eu colocar o avião na banguela. Não. Então, é o que temos. Vamos ver como é que evolui. Né? Hoje, com a pesquisa de combustível de hidrogênio, por exemplo, a gente não tinha isso há 10 anos. Sim, Não, eu acho que a tinha. gente vai evoluindo conforme a necessidade Exato. também, né? Então vai vir Exato. muita pesquisa, muita coisa acontecendo nesses próximos anos. Eu acho Que vai ajudar a gente a diminuir. Né? Mudar essas percepções. Eu acho que é legal trazer essa questão de tá tudo bem se tá iniciando e não tá nada certo, ou se não tá do jeito não que precisa se deveria assustar, estar. né? Não precisa Eu ter acho- medo de eu acho que a calcular e se assustar. discute a transparência Não. aí, né? De tipo, vamos ser transparentes, vamos analisar onde você está em relação à diversidade e inclusão na sua empresa, em relação ao lixo. Você tem algum programa que encoraja, né, o seu time a mudar a percepção em relação ao lixo? Não, ok. Criamos um diagnóstico. Ok, onde você quer estar? Eu quero estar aqui. Então, como é que a gente vai set goals, né? Como é que a gente vai criar objetivos e a gente vai ter esse improvement, essas melhoras, até, né, no fim do ano a gente chegar e ver como isso melhorou. E aí é o data, né? Coletar informação de dados para isso. Então, eu acho que basicamente o que a gente enxerga quando está conversando com a empresa menor, que é o supply de um grande e que vai ser de alguma forma afetado por as regulações que estão chegando, ok, você está aqui, mas você quer mudar e isso já vai fazer a Já é um diferença primeiro na step, sua né? jornada, Uhum. né? Acho que é isso. Pra gente finalizar, João, porque eu posso ficar horas aqui conversando contigo, João, a gente tem discussões longas. Definitivamente tenho que marcar o próximo podcast com o certeza, João. né? Acho que é importante, a gente pode falar um dia das ODS, né? Que eu acho que é legal a gente fazer esse link dos Sustainable Development Goals, e o João pode explicar muito essa parte também, como a gente envolve tudo isso nas empresas. Mas uma coisa que a gente traz muito assim na discussão é que a gente traz que esse novo mundo é um mundo de oportunidades, que as empresas, né, têm que enxergar como algo de uma oportunidade nova. E se tu tem uma visão, se tu é um visionário, se tu quer ser um pioneiro nisso, começa agora, porque isso tá chegando agora. Então começa agora porque tá chegando agora. E a gente usa, né, uma palavra que eu me inspiro muito nos livros que eu leio dessas áreas e de muitos empresários que fizeram mudanças de mindset, né, dentro das empresas. E um livro que eu até vou indicar é o Trailblazer, né, que é do founder, né, CEO do Salesforce. E ele fala, né, The Power of Business as the Greatest Platform for Change. E ele explica toda uma mudança de mindset que ele trouxe, e ele traz, né, esse slogan do Trailblazer, né? Temos que ser trailblazers, que é pioneiros, né? Então a gente trouxe, né? A gente conversou que a gente acha legal que cada podcast a gente vai perguntar para os nossos convidados, né? Duas coisas, né? A minha questão agora é: o que para ti significa ser uma empresa pioneira, uma empresa trailblazer? Assim, existe um outro ditado que diz que quem chega primeiro bebe água limpa. É verdade. Então, eu acho que a inovação, ela não está só em você criar algo que não existe, mas fazer o que já existe de uma maneira mais eficiente. Mais rápida e eficiente, Então a gente entende que o mercado, quando a gente achou que não dava para criar mais nada, veio o bug do milênio e a gente tem uma nova geração com criações aí rápidas, com inovações, tanto coisas que não existem quanto coisas que existem e são feitas mais rápido, mais eficiente, com menos material. Então a área de pesquisa
posso fazer diferente disso? Não é fácil, obviamente, né? Vamos trazer para nossa realidade, isso não é fácil, mas em algum momento dá uma luz, em algum momento dá um start, né? E agora, a jornada da sustentabilidade, ela é regional, ela é global, né? São pontos pequenos que ecoam como uma onda mesmo, né, para os grandes, e quem consegue chegar primeiro, ele é o marco. Por isso que a gente tem tantas companhias ao redor do mundo querendo ser a primeira a ser carbon free, a primeira a desenvolver essa tecnologia, a primeira a lançar esse tipo de coisa, ou um tipo de produto, entende? Então a gente tem hoje, então para você, né, eu acredito que para você poder ser o inovador é você olhar para o produto e pensar mesmo como é que você consegue fazer aquilo diferente, ou o que o mercado tem de necessidade para poder surgir uma oportunidade de negócio. Muito bom, que João, bacana, muito legal. Que bacana. Eu acho que é esse o objetivo do nosso podcast, e o que a gente quer fazer é trazer empresas, né, que estão implementando, estão começando a gente quer trazer casos reais, ser né? diferentes, caso que são real. trailblazers, que estão enxergando uma empresa que a princípio é comum e todos fazem a mesma coisa, e ela enxergou que ela pode ser diferente. Tem um diferencial. E esse diferencial, né, dentro da sustentabilidade, dentro dessa visão, está abrindo portas, né, novas oportunidades para ela. É isso aí. Eu vi nessa semana num webinar que eu estava escutando que um dos CEOs de alguma empresa, não me lembro agora, desculpa, não me lembro quem foi que falou, mas foi justamente, não adianta se preocupar em ser o melhor fazendo aquilo, você tem que se preocupar em ser o mais rápido fazendo aquilo, né? Então, é a questão de você realmente ser rápido, pioneiro, sair na frente. Trailblazer. Entendeu? É isso aí. E a nossa última no pergunta... Velho Testamento a gente falava que o mundo era de quem era mais forte, né? Hoje o mundo é de quem se adapta mais rápido. Exatamente Eu concordo, isso, João, concordo. É verdade. E qual é a nossa última pergunta? A última pergunta é se você tem alguns livros para indicar, pelo menos 1 ou 2 livros para indicar para o nosso... Eu sempre tenho um livro aqui de criptoativo que faz parte aí do que você escreveu. João Valente Filho. Que legal, parabéns. Escrevi junto com o Marcos, né? Que legal. Da editora São Paulo. Ainda está em português. Que bacana. Já vai ser traduzido para inglês. Já a gente vai trazer aqui para a Austrália, hein? Quem sabe? Que bacana. Pois é. E outros ao invés de falar sobre livros, eu indicaria alguns artigos científicos. Muito bom. Né? Que trazem para a gente no próprio Google Scholar, né? Você tem artigos científicos que trazem à luz a teoria sobre a prática. Boa. Né? Do aquecimento global, das mensurações, dos bons costumes, né? Da ética, porque a gente não tem mais espaço para não ser ético. Verdade. E eu acho que a gente não tem mais espaço para não... Tem que acreditar na ciência, né? A IPCC, né? Ela tá aí para provar, ele tá né, mostrando pra gente o que tá acontecendo Exato, no mundo. E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, que a ciência, ela tá ali, ela mostra dados, e esses dados são verídicos, né? Então, exatamente. Adorei, assim, a gente só essa consegue indicação. replicar se tiver método, né? Total. Qualitativo e quantitativo. Você tem que mandar agora seu livro pra gente ler, né? É verdade. Vou mandar. Vai mandar pra gente. Manda um livro, uma cópia do livro pra gente. Ó, que eu vou estar com esse livro aqui, né? Tu sabe que no próximo a gente já vai estar aqui falando do livro do João. Mas, João, acho que... acho que foi isso, né? Por foi hoje. Muito bom, assim. Sempre bom conversar contigo, João. Espero que a audiência tenha gostado, né? Do nosso podcast. A nossa ideia é fazer um papo bem informal. Isso. Trazer assuntos cada vez mais simples. Trazer dúvidas, casos reais, né? de empresas. De empresas, e eu acho que é legal que o João vive esse dia a dia, né, na empresa, na Ambipar, que é uma empresa multinacional enorme, então ele vive isso diariamente, e ele traz pra gente insights, né, do mercado atual, né. E eu acho que é sempre uma honra ir conversar com o João e aprender um pouco com ele, que é uma mistura de ciência, academia e prática, entrepreneur, né, eu gosto disso nas pessoas.
Puxa vida, eu que me sinto lisonjeado e me sinto honrado em participar. Conta comigo sempre. Obrigada, João. Maravilha. Obrigada. Obrigadão. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Então, gente, esse foi o nosso primeiro podcast. A gente Espero que tenham gostado. que tragam dicas, né, pra gente. A gente vai colocar no YouTube, também no Spotify. Algo que vocês querem entender, querem saber mais. Alguma pergunta pro João, né? A gente vai Isso. colocar também os contatos, né? Os livros e todas as observações do João na nossa rede do Spotify e do YouTube. E é isso, a gente tá, né, começando. Bem excited também de estar conversando esse podcast. A gente pretende fazer isso pelo menos uma vez ao mês. Tentar, às vezes, um pouco mais. Trazer essas relações de Brasil-Austrália, porque a gente tá na Isso. Austrália, a gente tá vendo as regulações, né, chegando aqui. E a gente vai trazer também o que tá acontecendo no Brasil. Então, a gente vai trabalhar com essa ponte que é distante ao mesmo tempo próxima. Porque o que nos une é a língua, É né? a língua. E a vontade de fazer um planeta e as pessoas envolver isso com as empresas, né? Eu acho que é Não, o nosso com certeza. objetivo. Tá tudo conectado. Exato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem aqui no nosso próximo podcast, que a gente vai estar sempre liberando aqui no YouTube e no Spotify. E é isso. Beijo! Beijo.